Romanos, ó. 1 Coríntios, no capítulo 5 e no capítulo 6. É o que a gente leu hoje, né? E voltando um pouco daquilo que a gente estava pregando ontem, daquilo que a gente falou ontem, a respeito dos ministros de Deus, né? Dos cooperadores de Deus, né? Como ele se porta, o que é ser um apóstolo, né? E Paulo ele manda Timóteo para Corinto, para que aquela região ali fosse admoestada também por Timóteo, né? E agora Paulo ele afirma: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? E ficou também uma pergunta aí, uma questão, né? A qual Paulo fala: o que vocês preferem que eu vá até vocês? Vocês preferem que eu vá a vocês com chicote ou com espírito de amor e mansidão, né? E essa pergunta ficou aí ontem para a gente responder para nós mesmos, né? Pedro, paz do Senhor, meu pastor, tamo junto, Pedro, é nóis. Vai sair, Pedro, relaxa. E o Rômulo também, Rominho, De Almeida, Pai do Senhor também, Rômulo. Como eu falei aí, gente, a gente tá falando hoje, vai falar sobre todas as coisas que são lícitas, mas nem tudo convém, né? E se você tiver uma pergunta aí, quiser mandar, mande sua pergunta. Fazer isso é pecado? Fazer isso é lícito? Fazer aquilo outro é lícito? Fazer aquilo outro é lícito? E a gente vai responder aí, tá bom? Também não esquece de dar o like aqui para a gente ir ainda mais fundo aí nas profundezas da internet, tá bom? Então vamos lá. E aí Paulo pergunta para eles, né? O que vocês preferem que eu vá até vocês com vara ou vocês preferem que eu vá até vocês com espírito de mansidão, né? E ficou essa pergunta para a gente. E agora Paulo ele está combatendo algo que também dentro das igrejas e dentro de muito lugar, né? Não falo só na igreja evangélica, mas na católica também. É um assunto que é debatido, mas é um assunto também que muitos não gostam de debater, né? Que é a respeito da imoralidade sexual. O que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, no capítulo 5, que houve um incesto. Eu não sei se você sabe o que é um incesto, mas é o filho ter relações com a madrasta, né, ou com a mãe. Isso é chamado incesto. E aqui Paulo está falando, olha, ouve-se por aí que entre vocês existe na verdade imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem entre os gentios. Olha o que Paulo está falando, que essa igreja ela está fazendo algo que nem os gentios, nem quem não conhece a Cristo estava fazendo, que é a respeito do incesto. Por quê? Porque ele fala assim, ó, isto é, se alguém se atreva a possuir a mulher de seu pai, seu próprio pai. Né? Aqui a gente percebe que Paulo está falando assim, ó, possuir a mulher de seu próprio pai. Ele não está falando possuir a sua mãe. Né? Ele está falando possuir a mulher. Então aqui ele está declarando que essa mulher aqui, ela é a madrasta dele. Não está falando que é a mãe dele. Tá? Isso tem que deixar bem claro. E aí Paulo está falando, olha, isso aí são coisas que nem os gentios, nem os que são fora, deixa eu arrumar esse cabelo aqui, nem os que são fora da igreja, eles fazem isso. E vocês estão fazendo. Né? E aí ele está perguntando, é lícito possuir o homem da sua própria mulher de seu pai? Né? Isso aqui é chamado de incesto. E agora ele ainda afirma isso aqui. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessa. Olha só o nível de pecado dessa igreja. E essa igreja ainda se sentia orgulhosa ainda, né? Por isso ter acontecido. Porque nem entre os gentios isso tinha acontecido. Né? Do filho pegar a própria esposa do pai, né? Esse incesto. E agora Paulo está condenando e está falando, olha, e vocês ainda sentem orgulho, se sentem orgulhosos por isso. Né? Em vez de vocês ter tirado do meio de vocês, o que vocês fizeram? Vocês acobertaram, né? Vocês abafaram. E a gente vê aí muitos relatos em igrejas e muitos escândalos também que acontecem muito né, a respeito da imoralidade. E Deus ele é tão santo e ele gosta tanto da santidade
principalmente da sexualidade, né? Porque a sexualidade é algo que é reservada e ela tem que ser preservada para alguém, né? Então, assim, eu sou um com minha esposa, não no fato de eu assinar um papel. Não é aí que eu sou um com ela. Eu sou um com minha esposa no ato sexual com ela, né? E aí Paulo está falando isso aqui, ó. Vocês andam cheios de orgulho, né? Quando vocês deviam estar lamentando, em vez de vocês estar lamentando, vocês estão com orgulho, né? E aí ele fala, vocês deviam ter tirado esse cara do meio de vocês. E aí Paulo fala, eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como que se estivesse presente o autor de tal infâmia. Então Paulo sentenciou esse cara. Por que ele sentenciou? Porque não houve um arrependimento. Não houve um arrependimento desse cara. E aí Paulo está falando, olha, não houve um arrependimento. E vocês estão orgulhosos ainda. E ainda nem tiraram esse cara do meio de vocês. Coisas que nem os gentios, nem os de fora fazem. Né? E Paulo está batendo aqui sem dó. Está batendo sem dó na imoralidade. E agora ele continua, em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Né? Como esse homem não se arrependeu, o que acontece? A gente sabe, quando o homem não se arrepende, Deus ele entrega aquele homem para os seus belos prazeres, né? E agora Paulo está dizendo, ó, que esse homem seja entregue a Satanás. Né? Parece duro ouvir isso aqui. Mas por quê? Porque aquele homem não quis se arrepender. Então, quem não se arrepende, quem continua uma vida promíscua, né, no pecado, na desonra, faz as atitudes de quem? De um demônio, né? De Satanás mesmo. E aí Paulo está falando isso, olha, que ele seja entregue a Satanás, para que, se destruir o templo, o corpo dele, que pelo menos o espírito seja salvo. E aí ele fala, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Né? Olha o que Paulo afirma aqui, ó, sem fermento. Por quê? Porque até mesmo Jesus ele já falou de um fermento dos fariseus, né? Que os discípulos estavam no barco com ele e aí Jesus fala para eles, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles só levedam a massa, eles só enchem o ego, né? Mas eles não cumprem a lei, eles não cumprem o mandamento. E agora Paulo está falando, olha, vocês não sabem que um pouco de fermento ele leveda a massa inteira? Por que Paulo está falando isso? Porque todos, olha só, ele está falando assim, ó, ele já começa o capítulo 5 falando assim, ó, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como esta, que não existe nem mesmo entre os gentios. Nem mesmo entre os gentios, entre o povo, existia uma imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja. E agora Paulo está indo contra, né, falando, olha, vocês devem tirar esse fermento de vocês, pois também Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado, então esse fermento não serve. Versículo 8, capítulo 5. Por isso celebramos a festa, não como o velho fermento, nem como o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Né? E na outra carta que já escrevi a vocês, que não se associem com os impuros. Olha o que Paulo está dizendo, para que não se associassem aos impuros. E que carta é essa que ele está falando aqui, né? É uma carta que foi perdida, assim como nós aprendemos na live retrasada, né, com Agamenon. Ele falou dessa carta, que é uma carta que foi perdida, foi enviada aos Coríntios, mas se perdeu, né, essa carta. Então essa carta de 1 Coríntios aqui, já na verdade é a segunda carta. Paulo envia 3 cartas aos Coríntios, né? Essa aqui é a segunda, porque a primeira foi perdida. Mas eles receberam, mas ela foi perdida
para textualizar. E agora ele está falando, eu refiro-me a essa carta que já escrevi a vocês, para que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, mas aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Tem muita gente que fala assim, ninguém pode me julgar, somente Deus. E isso não, você não tem temor sobre isso, né? A Desidério falando aí, que orgulho de você, cara. Tamo junto aí, mulher, tamo junto, relaxa, né? Relaxa, fica tranquila, né? Tem muita gente que fala assim, só Deus pode me julgar. Mas isso aí não te deixa com temor. Só Deus pode me julgar, isso não te deixa com temor, né? E agora, Paulo está falando assim, ó, deixe que os de fora julguem os de fora, mas os de dentro precisam ser julgados, sim, pela igreja. Então não existe esse negócio que dentro da igreja o irmão não pode julgar o outro. Não existe. A gente está falando a respeito de pecado, tá? A gente está falando a respeito de pecado. Porque Paulo está falando assim, ó, mas se vocês devem julgar os de dentro, os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo está dando uma ordem aqui. Paulo está falando assim, ó, esse cara que fez mal à igreja, esse cara que não se arrependeu, o que ele merece? Ser expulso. Então você está dizendo que pode expulsar as pessoas da igreja? Pode. Pode. Porque foi o que aconteceu com esse cara. Uma pessoa que não quer se arrepender. Uma pessoa que não quer viver o evangelho. Uma pessoa que só quer viver na bagaceira. Né? Eu vou colocar assim esse termo. Na bagaceira, não se arrepende. Não é disciplinado. Essa pessoa pode ser convidada a sair do meio da... Pode expulsar sim. E outra, somos nós que devemos julgar nós mesmos. Eu estou falando a respeito de pecado, a respeito de disciplina, né? Porque Paulo está estabelecendo aqui uma disciplina que esses caras de Corinto não tinham. Porque eles estavam dizendo assim, ó, quer dizer, eles estavam fazendo coisas que nem os de fora estavam fazendo. Olha só que coisa mais cabulosa isso, né? Porque os de fora não faziam, mas dentro da igreja estava fazendo. Então, aqui já vem um alerta para você aí. Para você que é de alguma igreja, católica, evangélica, qualquer tipo de igreja. Não se atemorize ou não se espante com os escândalos que estão aí, né? Cristo falou assim, ó, ai daqueles que veem o escândalo. Tem muita gente aí que abafa, gosta de abafar escândalo, não gosta de expor, não gosta de mostrar. E agora Paulo falou, não, esse pecado aí ele já foi mostrado, todo mundo já sabe. E agora vocês estão ocultando isso. Vocês estão infringindo as leis de Deus e ainda estão orgulhosos por isso. E aí Paulo fala, não, para esses caras aí, ó, pode mandar embora. Pode mandar expulsar. Expulse porque esse cara não quis arrependimento. Ele não quis, ele está sendo um câncer dentro da igreja. Porque os gentios já estavam olhando e falando, cara, se dentro da igreja... Olha só como que é sério isso, gente. Os gentios estão olhando para dentro da igreja. E eles estão falando assim, ó, cara, se dentro da igreja acontece isso, do filho tá pegando a mãe do pai, cara, não vou nessa igreja aí não. É isso que o povo pensa, moço. E agora Paulo está falando assim, ó, para que a igreja ela não tenha a reputação dela mais ainda destruída por esse cara, faz o que com ele? Manda embora. Imoralidade sexual. Né? Ele não está falando só da imoralidade. Ele está falando para não andar, para não se associar
a pessoas que são devasso, avarento, idólatra, maldizentes, bêbados ou ladrões. Nem mesmo coma com alguém assim. Olha só o que Paulo está falando para essa igreja. Por quê? Porque é muito fácil, sabe? Você dizer que você tem Cristo, mas você andar na bagaceira. Dizer aos outros que você tem Cristo e você andar do seu bel prazer. É muito fácil isso. E agora Paulo ele vai entrar num assunto aqui, a qual muitos pegam isso, e reverte aí em um conhecimento, reverte isso até em uma filosofia. E aí a gente vai aprender aqui um pouco mais. A gente já entrou aqui no capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Por quê? O que estava acontecendo? O pessoal da igreja, o povo dentro da igreja, estou falando de Corinto, eles estavam tendo problemas entre eles e eles não conseguiam resolver os seus próprios problemas. E aí o que estava acontecendo? Eles estavam indo aos magistrados, aos juízes do povo, para que eles julgassem a causa deles internas. Vamos supor, eu estou dentro da igreja aqui, eu tive um problema com a Daiane. Vou colocar a Daiane para não subir questão aqui. Eu tive um problema com a Daiane. E aí, dentro da igreja, eu não consegui resolver. E aí eu entro e taco um processo na Daiane na justiça porque ela falou mal de mim. Porque ela, vamos supor, ela disse que minha live não presta. Ou então ela disse que eu só falo mentira. Eu só falo não sei o quê. Então, olha só. Eu consigo resolver isso aqui internamente com a Daiane? É lógico que eu consigo. Mas o que esses caras estavam fazendo? Eles estavam pegando isso aqui e estavam indo para os magistrados. Eles estavam indo para o juiz do povo e levando. Misericórdia, tá repreendido aí, né, velho? É só um exemplo mesmo, para não subir questão aqui com ninguém. É só um exemplo. Porque a gente consegue resolver internamente, mas preferiu ir para o juiz. E é o que eles estão fazendo. No capítulo 6, Paulo censura esses irmãos, é o litígio. Quando alguém de vocês tem uma questão contra o outro, como se atrevem a submeter isso a juiz diante dos injustos e não diante dos santos? Olha o que Paulo está falando aqui. Esse é um problema que o pastor pode resolver. Esse é um problema que um diácono, que um obreiro, que uma pessoa dentro da igreja, um padre, um presbítero, um evangelista, e esse é um problema que alguém dentro da igreja pode resolver. Se vocês não conseguem resolver entre vocês, é o que Paulo está falando. E eu coloco um caso agora entre eu e a Daiane. Se eu e a Daiane não conseguem resolver entre nós, que a gente chame alguém para resolver. A gente chama e fala, olha, está acontecendo isso. Tem uma solução para o nosso problema? Mas esses homens não, eles estavam indo diante do juiz, dos injustos, para julgar uma causa dos santos. E aí ele continua no verso 2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ele está falando, dando uma referência aqui, até mesmo da volta de Cristo. Que a gente sabe que quando Cristo voltar, nós iremos reinar com ele e também julgar junto com ele. Tanto que Cristo falou isso. Eu trouxe até umas referências aqui para você anotar. Daniel 7:22 diz a respeito disso. Mateus 19:28 também diz sobre isso, sobre quando nós iremos assentar junto com o Senhor para julgar. Em Lucas 22:30 também é a referência que Paulo está usando aqui. E Apocalipse 3:21 também é a referência a qual nós iremos sentar no trono junto com Cristo. Tá? E aí o povo de Deus participará com Cristo no juízo do grande dia. Então, nós vamos ser julgados. Depois de julgados, nós assentaremos junto com Cristo para julgar as nações também. Depois vai lá no privado que te perguntei algo. Mas de boa, viu? Beleza, Desidério, beleza. Eu vou terminar a live aqui e eu vejo, tá bom? Eu te respondo. Beleza? Vou te responder lá. E aí ele está falando, por acaso vocês não sabem que além disso nós iremos julgar até os próprios anjos? Quanto mais
as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês consistem como juízes, aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Digo isto para vergonha de vocês. Agora Paulo está querendo envergonhar eles mesmos, né? Porque você vê a respeito da santificação, da justificação, Paulo afirma para eles assim, ó, não querendo envergonhar vocês. Mas agora Paulo ele está sendo tendencioso. Ele está falando assim, ó, isso aqui é para vergonha de vocês. O que está acontecendo isso? É uma sem vergonhice isso que está acontecendo. Né? Será que não existe nem menos algum sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? E aí ele continua, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. Então é o que nem eu falei para vocês aqui, ó. Existe uma causa entre eu e a Daiane que a gente pode resolver. Se a gente não consegue resolver entre nós, a gente pode chegar em alguém da igreja e resolver. Mas o que a gente prefere? Não, eu vou abrir um processo contra ela. Vou abrir um processo porque me fez dano. É o dano moral, né? Muita gente hoje em dia abre processo. Se você falar mal da pessoa, é dano moral. Fulano fez dano moral, tá? É calunioso. Dano moral. As pessoas, hoje elas se sentem ofendidas por tudo, né? Mas nunca a causa de Cristo ofende elas. Nunca. Né? Se você tocar nela, dano moral, já contrata advogado, já faz um monte de coisa para denigrir, para tentar de todos os jeitos tirar a honra da outra pessoa que a feriu. E agora Paulo está falando isso aqui, ó. Como que vocês são santos e vocês vão diante de juízes, não crentes ainda. E agora ele fala, o simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Olha só, a igreja estava... Ela mesma estava se derrotando. Você vê, olha o tanto de problema que essa igreja tinha. Mas foi a igreja que Paulo mais amou. Foi a igreja que Paulo mais investiu. Enviou Timóteo. Enviou o seu pupilo para lá. Para cuidar. E agora ele continua no versículo 7. Porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem ficar com um prejuízo. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. E isso aos seus próprios irmãos. Isso aqui, gente, é dentro da igreja. Ele não está falando de uma pessoa que está fora. Ele não está falando do grego. Ele não está falando do romano. Ele não está falando do gentil. Ele está falando da igreja que foi plantada em Corinto. E é ou não é o reflexo daquilo que a gente vive hoje? E agora ele fala, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. E agora ele entra. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Todos esses tipos de pessoas aqui, ó, que cometem e permanecem nesse pecado, eles não herdarão o reino de Deus. Mas sabe o que acontece com um olhar da igreja? É que a igreja só olha para isso aqui, ó. Nem os afeminados, nem os homossexuais. Pronto. Aí elas resumem esse versículo e até mesmo o capítulo inteiro nesse contexto. Aí começa a bater. Os afeminados, os homossexuais não herdarão, não sei o quê. Mas se esquece que Paulo está falando dos imorais, está falando dos idólatras, está falando dos adúlteros, está falando dos ladrões, dos avarentos, dos bêbados, dos maldizentes e dos roubadores. Não está falando só de um grupo específico. Está falando de um grupo em geral de pessoas. E agora Paulo continua. Alguns de vocês eram assim. Olha só, alguns de vocês eram assim. Por que eram assim? Porque eles encontraram, eles foram restaurados, eles foram justificados, eles foram santificados no Senhor. E agora eles são santos não porque eles receberam um poder do Senhor, receberam algo diferente daquilo que os outros receberam. Não, porque eles se arrependeram, porque eles se converteram ao Evangelho. E agora Paulo está dizendo, vocês eram assim.
mas vocês foram lavados. Sabe que tipo de lavagem que Paulo está falando aqui? Né? No original, é aquele tipo de lavagem com... Qual é o nome daquele negócio que lava, gente? Com escova. Aquela escova bem firme, bem forte. É esse tipo de escova que Paulo está falando. Vocês foram lavados. Vocês foram lavados. Foram santificados. Foram justificados no nome do Senhor Jesus. E no Espírito do nosso Deus. Né? Vocês já foram assim. Vocês já foram imorais. Vocês já foram adúlteros. Vocês já foram afeminados, homossexuais. Vocês já foram maldizentes, roubadores, enganadores. Vocês já foram, vocês não são mais. É isso que Paulo está falando para eles. E agora Paulo está falando assim, ó, fuja da imoralidade. E Paulo, no versículo 12, ele entra com um texto e um contexto interessante. Que ele fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Né? Porque quando ele está falando assim, ó, não sei se na sua Bíblia está assim, no versículo 12 do capítulo 6. Ele está falando assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Isso aqui era um dizer da época, né? Porque eles tinham esse dizer entre os romanos, entre os gregos. Eles tinham esse dizer, né? Todas as coisas me são lícitas. Ah, fulano, por que você pegou isso aqui? Porque todas as coisas me são lícitas. Fulano, por que você roubou isso aqui? Porque todas as coisas me são lícitas. Fulano, que você pegou a mulher do outro? Porque todas as coisas me são lícitas. Você está entendendo o contexto que Paulo está usando aqui? Paulo não está usando um contexto fora. Ele está usando aquilo que acontecia na cultura deles, em Corinto. Né? Fulano, por que você adulterou? Ah, porque todas as coisas me convêm. Fulano, por que você se prostituiu? Porque todas as coisas me convêm. Fulano, por que você ainda está nessa prática do homossexualismo? Porque todas as coisas me convêm. Tudo convém para o meu bel prazer. É isso que eles tinham e era o lema deles. Né? O lema daquela época ali de Corinto, dos gregos, era isso. Não, todas as coisas me convêm. Todas as coisas me convêm. Quer dizer, todas as coisas me são lícitas. Né? E convém também. E aí Paulo, ele pega esse texto, ele pega esse lema de Corinto, dos gregos, e ele atribui esse lema a algo que vai parar, vai fazer com que pare eles de pecar, com que pare eles de continuar uma conduta a qual eles já foram libertos. Então Paulo, ele continua, e também está até entre aspas, não sei se a sua Bíblia está assim. E ele fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas. E agora tem uma vírgula aí, porque ele dá uma continuidade. Mas nem todas convêm. E agora ele continua de novo, ele expressa novamente. Todas as coisas me são lícitas, vírgula, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha só que forte isso aqui que Paulo está dizendo. Paulo está dando um sinal vermelho para esse povo. Né? Porque agora, antes era só sinal verde. Todas as coisas me convêm. Todas as coisas me convêm. Um adultério? Convém. Bebedice? Convém. Ah, fornicar? Convém. Né? Ser impuro, ser injusto? Convém. Porque o lema deles era isso. Todas as coisas me convêm. E agora Paulo vai falar o quê? Todas as coisas me são lícitas, vírgula, mas eu não me deixarei ser dominado por ela. Gente, isso aqui tira todo tipo de desculpa que qualquer pessoa possa dar. Até mesmo aquela desculpa de a carne é fraca. Ah, mas é porque eu não consegui porque a carne é fraca, sabe? Ah, eu sou fraco mesmo. Não, você quis. O problema é que as pessoas, elas traem, as pessoas, elas julgam, as pessoas, elas fazem o que bem quiser, o seu bel prazer, tudo convém a elas. E aí elas colocam a desculpa em outras coisas, e até mesmo em pessoas. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ó, todas as coisas, realmente, esse lema é uma verdade. Gente, sabe por que Paulo está falando isso aqui? Porque existe o livre-arbítrio. Todas as coisas me convêm. Me convém, ainda mais nos dias de hoje, nos dias atuais,
Me convém eu trair minha esposa? Convém. Me convém eu roubar? Convém. Me convém ser corrupto? Convém. Porque o mundo né? A sociedade está assim, a sociedade está doente. A sociedade está vivendo a sua pior onda de pecado. Né? Então, Paulo está dizendo aqui, ó, todas as coisas convém? Convém. E agora ele dá uma chave aqui que vai mudar o seu pensamento. Ele diz assim, ó, vírgula é a continuidade, né? Vírgula, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que Paulo tá querendo daquele povo de Corinto? É o autocontrole. Então, as coisas convêm para a gente fazer. Tudo convém para a gente fazer. Mas eu não vou deixar com que tudo que o mundo pode me oferecer me afaste ou tire a santidade que Deus já me deu. Então, eu não vou ser deixado dominar por ela. Essa é a diferença. Então, todas as coisas são lícitas? São lícitas. Mas nem todas convêm. Mas eu não deixarei dominar-me ou me dominar. E agora Paulo ele continua. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Imagina, se não existisse estômago em nós, para onde que iria o alimento? Para lugar nenhum. Por quê? Porque o estômago ele só serve para ter alimento. Então ele foi feito para isso. E o alimento foi feito para o estômago. E aí ele está falando, porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Tá vendo como é que é diferente? Porque o nosso corpo não é para a imoralidade, mas para quem? Para o Senhor. Lembra que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus? É o que Paulo fala em 1 Coríntios 3 ou 4. Então agora ele está confirmando aqui, ó. Nós somos o corpo que é para o Senhor. E o Senhor é para o nosso corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Olha só o que Paulo está atribuindo agora. Ele está atribuindo o nosso corpo. Gente, isso aqui você precisa pegar. Ele está atribuindo o nosso corpo como um membro de Cristo. Então, é como se o meu corpo inteiro ele virasse a mão de Deus. E eu espero que você entenda isso. Né? Eu estou falando no contexto aqui, não fuja do texto. É como se o seu corpo ele fosse a perna de Deus. E agora, Paulo está falando a respeito do pecado que corrompe o corpo. Né? Ele está falando assim, ó, o nosso corpo é membro de Cristo. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituição? E agora Paulo está aqui afirmando, de modo nenhum ou de maneira alguma. Por quê? Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Por que Paulo está falando isso aqui? Ou não sabem que o homem se une a uma prostituta e forma um só corpo com ela? Por quê? Que nem eu falei para você. Eu e a Daiane, a gente é casado no papel. Mas nós só somos um no ato sexual. Porque é ali que nós firmamos um propósito de sermos um só. É ali que nós firmamos esse propósito. E quando uma pessoa sai transando, eu vou abrir o verbo aqui, sai transando, né, tendo relações sexuais com várias outras pessoas, o que ele está fazendo? Ele está se unindo a vários tipos de pessoa. Sendo que Deus preparou uma pessoa para mim e preparou uma pessoa para você. Então, e o casamento e o sexo, gente? O sexo ele só foi feito para o casamento. E o casamento para o sexo. Não tem
Não tem outra desculpa. Não pode se não pode se, enquanto estiver namorando, enquanto estiver noivado, não pode se ter relações. Por quê? Porque o sexo ele foi feito somente para o casamento. Então você tem que se guardar, tem que se preservar para uma pessoa só. Porque Deus ele te fez para uma pessoa. Você não é um boi, ou você também não é uma vaca para sair transando com todo mundo, para sair tendo relações sexual com um monte de gente aí. Você não foi feito para isso. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Ou vocês não sabem que quando o homem se une a uma prostituta, ele forma um só corpo com ela. E a gente sabe que a prostituta, ela tem ali quase 10, 20 caras na noite. E ela se une a 20 caras na mesma noite. E agora Paulo está falando aqui, ó. Vocês não sabem disso? Que no sexo, no ato sexual, é que vocês se tornam um com a pessoa? Porque se diz a Escritura, os dois se tornarão uma só carne. Então, você foi feito, você foi preservado, você foi guardado para uma pessoa só. E a pessoa que sai aí pegando e transa com um, com dois, com três, com quatro, e tem relações sexuais, vai tendo relação sexual, ela está se ligando a vários tipos de pessoas. Ela está se unindo a um monte de gente, né? Boa noite, Sério, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tá tudo bem por aí? Nós estamos aí em 1 Coríntios 6, no versículo 16 agora. 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Olha só o que Paulo está dizendo. Isso aqui é um grande mistério, gente. Isso aqui é um grande mistério e nós temos que desmitificar. Olha, eu já estou... Calma, desmitificar essa questão de sexo, essa questão de relacionamento sexual. Por quê? Ele está falando, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Por quê? Porque o corpo foi feito para o Senhor. O nosso corpo foi feito para o Senhor. E nós iremos nos unir a Cristo. Olha a Gabi falando aí. Oi, Gabi, tudo bem? Desmistificar. Isso. É isso mesmo, Gabi. Obrigado. Desmistificar. Se eu falar isso 3 vezes, eu embolo a língua. Então eu só vou falar uma vez. Tá bom? E agora Paulo está falando, fujam da imoralidade sexual. Ele está falando, vocês têm que fugir. Ele não está falando para você aguentar. Ah, meu Deus, eu aguento só um pouquinho. A pessoa ela sabe que não aguenta. A pessoa sabe que não suporta. E aí fica lá, nos esfrega, e abraça e beija e pega aqui, pega ali, pega aquilo outro. E agora Paulo está falando, não façam isso, fujam da imoralidade sexual. E aí ele diz, qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo. Isso aqui eu vou explicar, tá? Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, gente, se eu roubar aqui, ó, vamos supor, a garrafa tá aqui e eu tô andando aí na cidade, né? Tô andando numa praça e eu sei que a garrafa é de uma pessoa. Furtar, isso é furtar, né? Roubar é outro tipo de coisa. E agora, lá na praça eu vejo essa garrafa. Opa, olha a oportunidade. Né? Tem uma música aí que diz que a oportunidade faz o ladrão. Mas não é muito isso não. Vai muito do caráter. Né? Então, eu tô ali andando na praça. Eu vejo essa garrafa aqui. Vejo que não tem ninguém. Vejo que a pessoa que é a dona da garrafa tá longe. Tá lá com seu cachorrinho brincando, com seu filho, com alguém. E eu vou lá e eu pego a garrafa para mim. Sabe que pecado que eu cometi? Eu cometi um pecado fora do corpo. Né? É um pecado, do mesmo jeito. Mas é fora do corpo. Mas quando eu cometo uma imoralidade sexual, eu peco contra o meu próprio corpo. Eu estou pecando contra mim mesmo. A imoralidade sexual é um pecado contra o corpo. E aí Paulo está falando o quê? Que o nosso corpo é para quem? É para o Senhor. E o Senhor é para quem? Para o nosso corpo. Então, até o ato sexual, eu falo entre homem e mulher, ele tem que ser imaculado. Ele tem que ser algo puro,
algo santo. Vocês estão entendendo, gente? Esse assunto de sexualidade, ele é um assunto polêmico, mas eu gosto de polêmica mesmo. Né? Se você tiver dúvida aqui, ó, se você tiver alguma questão, se você também não quiser que eu fale seu nome, eu não falo, não tem problema não. Você só manda pergunta aqui e eu nem falo seu nome. Se você tiver alguma dúvida a respeito de sexo, de moralidade, a respeito de tudo quanto é tipo de coisa que está falando aqui. Né? Porque Paulo não está falando só de sexualidade. Ele está falando dos imorais, dos idólatras, dos adúlteros, dos afeminados. Ele está falando dos homossexuais, dos ladrões, dos avarentos, dos bêbados, dos maldizentes. Né? Dos roubadores. Está falando de tudo isso. Mas ele está falando assim, ó, que o pecado sexual, a pessoa ela comete contra o próprio corpo. Ela faz dano a si mesmo. Ela faz dano a si mesmo. Né? E quem comete a imoralidade sexual, ela peca contra o próprio corpo. E nós sabemos que o nosso corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E aí ele fala, será que vocês não sabem que o corpo de vocês... Olha só que... Isso aqui é forte demais, gente. Isso aqui... Paulo está falando para a gente dominar sobre todas as coisas. Até mesmo sobre os nossos órgãos íntimos. Tem homens aí que não pensam com a cabeça de cima. Só pensam com a cabeça de baixo. Tem mulheres que não pensam com a sua mente. Só pensam no fogo que ela tem. Tem mulheres que quando ouvem uma cantada, quando vê um bombadinho, o homem não pode se controlar. O homem não consegue se controlar. Então Paulo está falando assim, ó, vocês têm que ter o controle sobre o corpo de vocês. Principalmente da imoralidade sexual. Por quê? Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, é a habitação do Espírito Santo que está em vocês. E vocês receberam de Deus. E que vocês não pertencem a vocês mesmos. Olha o povo rindo aí. É a verdade, gente. A verdade é essa. E agora vocês não percebem isso, vocês não estão percebendo. Vocês não estão percebendo que o corpo de vocês é templo de Cristo, é templo de Deus, do Espírito Santo. Foi Deus que deu o Espírito Santo a vocês. E vocês estão fazendo com que o corpo de vocês seja um corpo maculado. E agora ele finaliza aqui no versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem aqui. Posso fazer sexo antes do casamento? Ai, ai, viu, gente? Não pode não, querido. Pode não, querida. Não pode. Não pode. Você está pecando contra seu corpo. Né? Você está pecando contra seu corpo. Não pode. Porque o sexo ele foi feito pro casamento. Não pode. Ah, mas eu tenho que conhecer para saber se faz direito. Ah, vai. Vigia, moço. Vai lavar uma lavagem de roupa. Vai procurar uma lavagem de roupa para você fazer. Você está muito preocupado. Eu já ouvi muito disso, mas é porque eu preciso conhecer, né? Porque vai que eu não gosto. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então não pode, gente. Você que tá casando, você que tá prestes a casar aí, você que tá noivo, você que tá namorando, né? Gente, se controlem. É difícil, mas se controlem. O namoro, ele tem que ser santo. Se a gente colocar na ponta do papel, na verdade, o namoro nem devia existir. Só devia existir noivado e casamento. É só isso que devia existir. E na cultura dos judeus também só existia isso, né? Existia o quê? A pessoa que era desposada, né? Desposada não. Vinha o primeiro processo que era o quê? Que era ali entre os pais, que a família concordava, né? O meu filho vai casar com o teu e tal. Estamos aliançados com isso. E depois existia o despojo. Né? Depois as pessoas iam lá e casavam. E depois vinham as bodas. Só depois vinham as bodas. Né? E ali se unia o homem e a mulher. Se unem no ato sexual. Né? E tem muita gente, olha, presta atenção nisso.
Tem muita gente que vive lembranças, que vivem aí lembrando do seu ex, lembrando não sei o quê. Sabe o que acontece quando você tem muitos parceiros ou muitas parceiras? Eu falo sexualmente. Quando você tem muitas parceiras ou muitos parceiros sexualmente, sabe o que começa a acontecer com o seu corpo? Sabe o que começa a acontecer com a sua mente? O tal da comparação. E aí vem a destruição dos casamentos. Por quê? Porque a pessoa começa a pensar assim, mas fulano fazia assim, mas ciclano fazia assim. Não, mas a minha antiga esposa, ela fazia desse jeito. Não, mas o meu antigo esposo, ele fazia assim. Não, mas eu não gosto disso porque o meu esposo me fazia isso. Ah, eu não gosto disso porque o meu ex-namorado, o meu ex-noivo, ele fazia isso. E aí começa o quê? A comparação. Aí começa a comparar. Ah, mas o dele era maior do que o teu. O dela era menor, não sei o quê. O peito era maior, a bunda era maior, não sei o quê, não sei o quê. Aí começa a comparação. E aí vem a destruição. Por isso que Deus fala: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Nosso casamento ele tem que ser um casamento puro, tem que ser um casamento santo, imaculado, principalmente nos atos sexuais, né? É um assunto que muita gente não fala, e aqui a gente fala de tudo, não tem problema nenhum, né? Não tem problema, se tem gente que não fala, eu prefiro instruir vocês do que outra pessoa. Porque eu não estou instruindo vocês com aquilo que eu penso. Eu não estou instruindo vocês com aquilo que eu acho que é. Não, eu estou instruindo vocês através da palavra, que é o nosso manual, sabe? Ah, então eu não posso procurar uma orientadora sexual? Claro que pode, não vejo problema nisso. Mas você não pode pegar muitas verdades, muitas vertentes na verdade, e se tornar como se fosse verdade. Né? Então, existem princípios a qual Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. E esses princípios eles não podem ser ultrapassados ou quebrados. Ah, então você quer dizer que eu não posso ter relação com meu noivo? Não posso ter relação com minha noiva para me conhecer? Não, não pode. Isso é o que a Bíblia diz. Porque o casamento é algo santo. O casamento é algo santo. E o sexo também é algo santo. E Paulo está combatendo aqui, ó. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É que nem eu falei, mas é porque a nossa sociedade aí tem namorado que dorme na casa da namorada. Na nossa sociedade aí tem namorado que anda junto, 24 horas junto. É errado, gente. É errado esse negócio de namorada dormir na casa de namorado. É errado isso. Isso é muito sério. É muito sério isso. E tem muita gente que foge, hein? Tem muito namorado que foge. Não, vou dormir na casa da minha prima, vou dormir na casa da minha amiga. E aí vai pra cama, fica no motel com o namorado, tem muita noiva. Isso é muito sério, porque você está cometendo um pecado. Isso é um pecado. Você está transgredindo a lei de Deus. Você está ferindo o coração de Deus. Porque você é santuário dele. Você foi feito para ele. O seu corpo pertence a Deus. É por isso que é sério. Até a Ju falou aí, é sério demais isso. Gente, é muito, muito sério isso. É muito sério. Né? E agora a gente vê que dentro da igreja de Corinto estava acontecendo aquilo que nem fora acontecia. Então, os que eram para ser exemplo de dentro estavam sendo mal falados de fora. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente nos observando. Tem muita gente observando. Tem muita gente com os olhos, né, procurando dentro da igreja e dentro da gente mesmo alguma coisa para que a gente erre. E a gente não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Né? E amanhã, gente, amanhã a gente vai dar continuidade nesse assunto a respeito de imoralidade sexual. A gente vai dar continuidade e a gente vai entrar também numa questão a respeito de casamento, né? E não tem como eu falar sobre casamento se eu não falar, né, com a pessoa que eu sou casada ou casado, né?
Amanhã a gente vai falar a respeito de questões sobre o casamento. E amanhã, quem vai estar junto comigo na minha live, nessa live aqui com a gente, na verdade, vai ser quem? Quem?